Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Sejamos todos muito bem-vindos a essa última reunião virtual do ano de 2020, das terças-feiras, da Casa de Francisco de Paula. Que Deus, Jesus e Francisco de Paula nos abençoe a todos. E vamos começar pedindo à nossa irmã Conceição que leia a mensagem da noite de hoje para a nossa reflexão. Por favor, Conceição. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, do livro Bênção de Paz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem 29, Enfermos da Alma. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo, e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia, os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância, os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho, os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade, os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, para nós formarmos aqui uma corrente de fé, de amor, de caridade. E eu gostaria de começar essa nossa prece inicial agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos nossos mentores, a todos aqueles que nos protegeram durante todo esse ano, um ano atípico, que muitos acham que deveria ser esquecido, quando na realidade não. Um ano que nos deu muito, no qual aprendemos demais, Um ano que nos possibilitou refletir muito acerca da nossa trajetória, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Foi um ano rico, um ano em que nós pudemos testar a nossa criatividade, onde nós podemos ver como somos frágeis como seres humanos, mas como somos fortes como seres espirituais. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, por tudo isso que os nossos mentores, os trabalhadores da Casa de Francisco de Paula, nos possibilitaram nesse ano. Então, vamos fazer a nossa prece de início de reunião. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Deus Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, Jesus, Mestre amado, Francisco de Paula, patrono querido, nossos guias, protetores, mentores, obrigada por mais essa oportunidade bendita de trabalho na Casa de Francisco. Que sejamos todos nós que aqui estamos reunidos, em nome de Jesus, abençoados.
que tenhamos aqui uma noite de muita paz, de muito equilíbrio, de muita harmonia, de muito aprendizado. E que saiamos daqui, na noite de hoje, fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança em Deus Pai, e também pacificados, com os nossos corações repletos de amor, com os nossos corações repletos de gratidão por tudo que recebemos durante todo esse ano. Que Deus, Jesus e Francisco de Paula nos abençoe a todos e nos envolva no seu manto de paz e de luz, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Pedimos à nossa irmã Marta que, por favor, leia um trechinho do Evangelho para nós. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Graças a Deus. E vamos passar, então, o estudo da noite de hoje, que será feito pela nossa irmã Rosa Delgado. Dona Rosa, por favor, a palavra é sua. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que Deus nos abençoe a todos, nos irmanando em sentimentos e pensamentos. Meus irmãos, o nosso assunto de hoje, ele tem como título Tempo de Hoje. É um estudo, é um assunto que Emmanuel nos traz. E nós achamos que tem tudo a ver com esse tempo de hoje que a gente está passando agora, né? Então, o hoje é, assim, o tema fundamental nas propostas do tempo. Então, ontem foi a retaguarda, já passou. Amanhã é o porvir, é o futuro, ainda vai chegar. Mas e hoje? Hoje é a oportunidade que todos nós temos de corrigir nossas falhas, nossos defeitos e começar a experiência, né? Começar o serviço que cada um de nós tem que fazer. Então, cada um tem que executar um serviço. Então, hoje é o tempo de começar já a executar esse serviço. E também é o tempo de começarmos as experiências que vão nos melhorar. Não são coisas mirabolantes, não. Essas experiências são aquelas coisas simples do nosso dia a dia, mas que nos melhoram muito. Por exemplo, às vezes a gente pega assim, uma página para ler, e ali, naquela página,
nós encontramos tanta coisa que nós não sabíamos, nem havíamos pensado, que aquela página edificante que a gente leu, ela vai nos ajudar no nosso roteiro, na nossa vida. Uma página que seja, né? Então, uma outra experiência, que essa é mais difícil um pouquinho, mas a gente, com boa vontade, a gente consegue. Por exemplo, aqueles irmãos que se tornaram nossos adversários. Nós não somos adversários deles, mas eles é que se tornaram nossos adversários por coisinhas bobas. Nós podemos procurar esses irmãos, conversar com eles para desfazer esse mal-entendido. Mas, muitas vezes, o irmão não quer conversa com a gente. Ele prefere permanecer naquele ponto de vista dele. Então, o que nos resta fazer? A gente reza por eles. Quando a gente faz isso, reza por uma pessoa que se tornou adversária nossa, nós estamos num aprendizado também. Nós estamos fazendo alguma coisa que vai nos melhorar. Então, isso tudo a gente faz no dia de hoje, no dia em que a gente está vivendo. Quantos ressentimentos pequeninos, Emmanuel nos fala, pequenos ressentimentos, não é coisa assim grande, não. Às vezes são tão bobos. Quantos ressentimentos pequeninos nos causaram séculos e séculos de paralisação. Nós ficamos ali paralisados durante séculos porque estamos guardando aqueles ressentimentos e aquilo está atrasando a nossa evolução. Então, durante as encarnações, quantas paralisações, né? Quanto tempo perdido, quando a gente fica guardando esses ressentimentos, coisas, às vezes, tão pequeninas. E aí, quando Jesus fala, no seu primeiro encontro com o povo, lá no Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que esses pobres de espírito são aquelas pessoas desprovidas de vaidade, são aquelas pessoas que não têm aquela presunção, não têm aquele amor próprio exagerado que nós ainda temos, são aquelas pessoas que não são egocêntricas, não têm aquele egocentrismo acentuado que só pensam nelas e mais ninguém. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus está se referindo aos humildes, né? Aqueles que têm o coração puro. E a humildade, ela nos leva a compreender que todos nós somos iguais e que cada um de nós é uma célula da sociedade em que vivemos. Não tem um melhor do que o outro, não. Todo mundo é igual.
Cada um de nós é aquela célula que compõe essa sociedade onde a gente vive. E as diferenças que existem, porque um não é igual ao outro, as diferenças são muitas. Essas diferenças, elas representam o grau de evolução que a gente já conquistou. E muitas coisas assim, como provas e expiações ou experiências que a gente está passando, elas são necessárias para o nosso progresso. Então, meus irmãos, quando a gente vê um irmão, fulano é tão feliz, por que comigo está acontecendo isso e com o fulano não acontece? Naturalmente, o fulano já teve uma conquista maior na sua evolução, na sua caminhada. Mas nós teremos também, se Deus quiser, essa evolução, porque Deus nos criou a todos nós para um dia chegarmos à perfeição. Deus não criou a gente para, esse está atrasado, então você vai ficar aí até ele querer se... Não, não é assim, não. Todos nós vamos, sim, chegar um dia à perfeição. Vai depender isso do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso esforço pessoal. Então, Jesus, ele focalizou esse tema da humildade de várias maneiras. A primeira delas, todos nós já conhecemos, porque é sempre falada, foi o nascimento de Jesus. Onde Jesus nasceu? Ele que podia nascer num palácio, como um príncipe, como um rei, ele nasceu onde? Num estábulo. E qual foi o bercinho dele? O bercinho dele, qual foi? Foi aquela manjedoura, foi aquele coxo. O coxo era assim um recipiente assim de madeira, onde se colocava comida para os animais, eles iam ali comer. E tinha no estábulo, naquele dia, tinha um coxo, né, que não estava sendo usado. E foi ali que Maria, forrando os panos que ela tinha ali, ela colocou o menino Jesus ali. Então, esse foi o primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe outros ensinamentos. Por exemplo, a convivência que ele teve. Ele sempre conviveu com os miseráveis, os párias, né? Com os doentes. Jesus não se cercou daqueles que tinham condições, não. Jesus vivia cercado daqueles sofredores que mais precisavam. Então, já foi uma outra maneira de Jesus nos dar essa lição da humildade. E ele nos deu mais uma. Foi quando ele, naquela posição de servo, né, de criado, ele cingiu a sua cintura, enrolou na sua cintura uma toalha, como os servos faziam, e foi lavar os pés dos discípulos. Aí, nesses 3 casos, nós temos 3 exemplos, né, de humildade. Agora, a humildade maior foi quando Jesus morreu na cruz. Ele, que nada devia,
mas ele morreu na cruz entre dois ladrões. Exemplo maior do que esse não existe. Né? Então, alguém disse que os humildes entendem Jesus. E isso parece que é verdade mesmo, isso é certo mesmo. Por quê? Por exemplo, alguns fatos confirmam isso. Nicodemos, que era príncipe lá em Israel, Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, não entendeu Jesus quando Jesus disse que era preciso renascer, nascer de novo. Nicodemos ficou muito espantado, disse, mas como, tem que entrar de novo no ventre da sua mãe? Ele não entendeu. E Nicodemos não era uma pessoa ignorante, né? Outro exemplo, Saulo, que foi depois Paulo de Tarso. Saulo não entendeu as palavras de Jesus, e Saulo era de uma intelectualidade. Saulo estudou naquela famosa escola conhecida de Gamaliel. Ele estudou ali, ele tinha uma inteligência, uma acuidade, tá? Ele tinha uma intelectualidade, mas Saulo não compreendeu as palavras de Jesus, as propostas de Jesus. Ele só foi entender naquele episódio que aconteceu na estrada de Damasco. Ali foi que ele entendeu as palavras de Jesus. Mas isso ele levou tempo para entender. Então, a gente vê que os que tinham, vamos dizer assim, mais inteligência um pouquinho, os que tinham mais saber um pouquinho, não entenderam de pronto Jesus. Isso sem falar naquele caso que todos nós conhecemos, sem falar de Judas. Judas foi talvez o apóstolo, o discípulo mais inteligente, mais sabido, mais articulado. E Judas, apesar de conviver com Jesus, Judas não entendeu nada das palavras, do sentimento, do sentido de Jesus. Então, deu o que deu. Todo mundo já sabe o que aconteceu com Judas, né? Mas ele errou não porque não fosse desprovido de inteligência, não. Foi por ambição, foi por vaidade, né? Por politicagem, tudo que não tinha nada a ver com o Mestre Jesus, né? Agora, os humildes, aqueles pobres de espírito, esses, meus irmãos, esses entenderam logo. Haja visto, Pedro. Quem era Pedro? Pedro era aquele pescador, né, aquele velho pescador, rude, bronco, né, quase analfabeto. Pedro não sabia nem falar o grego, que era a língua falada naquele tempo, ali. Até essa língua, ele tinha dificuldade. Mas olha a fortaleza que foi Pedro. Então, Zaqueu entendeu. Mas Zaqueu não era um publicano? Era. Mas, apesar de ser publicano, Zaqueu entendeu perfeitamente aquela moral, aqueles ensinos de Jesus. Eram as palavras de Jesus. Conforme eles entendiam, eles iam se banhando naquela, se assim podemos falar, eles iam se banhando naquelas palavras,
naqueles ensinamentos do Mestre Jesus. Então, aí nos chega um conselho, né? Todo mundo deve procurar acender a luz do Evangelho na sua casa. Não devemos descuidar do Evangelho. Todos nós devemos acender essa luz do Evangelho dentro da nossa casa. E um meio bom para a gente fazer isso é o culto do Evangelho no lar. Quem ainda não faz esse culto do Evangelho no lar, procura começar a fazer. Está acendendo a luz do Evangelho dentro da sua casa. E nos vem uma advertência. Se o homem novo, onde estiveres, isso na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, onde a gente estiver, vamos procurar ser aquele homem novo, tirar aquele homem velho, cheio de vícios, de dentro da gente, mas vamos ser esse homem novo, que vê em cada semelhante seu um irmão com todos os defeitos e qualidades que nós temos também. Vê um irmão tão necessitado de ajuda como nós somos também. E aí, por causa disso, ele vai aprender a tratar o seu semelhante, aquele servo assim, mais humildezinho, que está lá embaixo. Ele vai aprender a tratar do mesmo jeito que ele trata o irmão dele, que já está numa situação melhor. Então, ele vai aprender a tratar os seus empregados na sua casa, no seu trabalho. Vai aprender a tratar com carinho, com educação, como ele gosta de ser tratado. Ele vai aprender a olhar o seu irmão nos olhos, conversar com o seu irmão olhando nos olhos. Isso o homem novo, ele vai fazer. E esse homem novo é o que todos nós devemos procurar aprender a ser. Então, nós temos que usar o nosso tempo com sabedoria. Porque os instantes que a gente desperdiça, o tempo que a gente desperdiça, esse tempo não volta mais. E Joana de Ângeles, ela nos diz, lá naquele livro, Lampadário Espírita, ela nos diz uma coisa, olha, minha gente, a gente deve guardar isso para sempre. Ela diz assim, não pisarás 2 vezes as águas do mesmo rio. Embora retornes ao local da véspera, as águas que fluem não são as mesmas. O que quer dizer isso? A gente tem uma oportunidade boa, é aquela água que está passando. Aí a gente deixa para lá, despreza, deixa. Aquelas águas passam, aquela oportunidade passa. Depois, a gente se arrepende e quer outra vez aquela oportunidade. Aí a gente pode voltar lá para a beira do rio, porque aquela água que a gente deixou passar, aquela oportunidade que passou, essa não volta mais, não. Pode vir uma outra oportunidade, sim, mas com outra característica que a primeira que a gente deixou passar tinha.
Então, meus irmãos, a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente faz para não deixar passar as oportunidades que Deus nos dá a todos, né? Então, os momentos, tem muita coisa que a gente quer, mas não adianta a gente ficar naquela afirmação, naquela agitação. Não. Vamos trabalhar e vamos esperar, né, com calma, porque eles vão chegar, sim, mas através do nosso trabalho e do nosso esforço. Aí eles vão chegar. Então, serão, como se diz, a gente vai dar muito mais valor àquilo que a gente conquistou com o suor, né, do nosso rosto, com o nosso trabalho, com as nossas dificuldades, do que aquilo que nos chega de mão beijada, né? Então, Jesus costumava fazer uma reunião, depois de um dia de trabalho. Ele reunia os apóstolos, os discípulos, na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, e fazia uma reunião onde ele ensinava, através de conversas, ele passava para os apóstolos, né, as verdades espirituais. E numa dessas reuniões, a mãe de Tiago e de João, que era Isabel, ela perguntou assim, de chofre, ela perguntou a Jesus: Senhor, tens contigo algum talismã de cuja virtude nós podemos desfrutar? Tens algum objeto mágico que nos possa favorecer? Aí Jesus respondeu para ela: realmente, eu conheço um talismã maravilhoso. Aí ele diz assim, esse talismã, ele descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Esse talismã, ele reata as relações de companheirismo, de companheiros em discordância. Esse talismã permite 1000 oportunidades de paz para todos. Mas sem esse talismã, é impossível se começar qualquer obra de paz aqui na Terra. Aí ela perguntou, mas onde nós podemos adquirir esse talismã? E Jesus falou, Isabel, esse bendito talismã é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Todo mundo ficou perplexo, E aí, Jesus falou, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. É o tempo. Então, meus irmãos, nós estamos para entrar num novo ano. Nesse novo ano, nós vamos escrever mais uma página na nossa história, na nossa caminhada. Então, gravemos bem esse ensino do Mestre Jesus. Saibamos utilizar o tempo. Saibamos usar o nosso tempo em favor, não só nosso, mas em favor de todos. E aí, André Luiz, ele nos dá uns exemplos assim. Ele diz assim, você diz que te falta competência para falar assim, falar perante várias pessoas, mas você pode não ter competência para falar diante de muita gente, mas você pode sim falar uma palavra de ajuda, de consolo para um irmão. Não precisa ter competência para isso, precisa ter coração, né? Você diz que caiu moralmente e não pode
levar uma palavra de luz para o teu irmão, porque você caiu moralmente, mas você dispõe de tempo para se levantar e seguir adiante. Você diz que a felicidade, sua felicidade acabou. Aí você fica jogado, estendido, deixando o tempo passar. Não, a sua felicidade acabou, você se estirou no meio do caminho, mas você pode levantar e seguir em frente. Agora, escutem bem o que André Luiz nos fala. Meu amigo, observe o tempo, pense no tempo, aceite o tempo. De vez que o tempo recomeça a cada dia, e todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. Então, meus irmãos, tudo nós podemos recomeçar. E Emmanuel, ele diz assim para a gente, tudo se transforma com o tempo, e transforma mesmo. Tudo se transforma com o tempo. O tempo, como a luz do sol, é concedido a todos nós, né, em parcelas iguais. Agora, as obras que nós fazemos, essas é que diferem. Cada um faz lá do seu jeito, né? Então, Emmanuel nos diz a mesma coisa. Observe o tempo, né? O tempo que se denomina hoje. Façamos, meus irmãos, um levantamento, uma reflexão da misericórdia de Deus, o que ela nos concede. Nós temos os nossos olhos que veem, a nossa boca que pode falar, pode cantar, as nossas mãos que podem trabalhar, as nossas pernas, os nossos pés que podem andar. Isso tudo, meus irmãos, é uma dádiva, é a misericórdia de Deus. Ele nos concede isso. Então, vamos usar isso para auxiliarmos a nós mesmos e auxiliarmos o nosso semelhante. E aqui diz uma coisa que é bom a gente guardar também. Emmanuel que diz isso. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Vamos pensar nisso, tá? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós, com a misericórdia do Pai, possamos ter um 2021 de refazimento para o mundo inteiro, para todos nós. E saibamos aproveitar essa lição que a misericórdia do Pai nos mandou, porque essa pandemia é uma lição para a humanidade. Saibamos ver que nós não somos nada, que nós somos o quê? Uma célulazinha, mais nada. Vamos agradecer a Deus, pedir a Ele muita força e coragem para vencermos esse turbilhão e recomeçarmos, meus irmãos, porque todos nós podemos recomeçar. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos dê muita esperança no dia de amanhã. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada, minha irmã, pelo seu estudo. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. E vamos agora, então, meus irmãos,
mais uma vez, unir os nossos pensamentos, unir os nossos melhores sentimentos, para fazermos uma corrente muito coesa, uma corrente de amor, uma corrente de caridade, para que nós possamos humildemente ajudar aqueles nossos irmãos, que sabemos que são muitos, que estão necessitados de auxílio neste momento. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para o nosso trabalho da irradiação. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Que a paz e a luz de Jesus possam nos envolver a todos. Que os falangeiros da casa de Francisco possam socorrer todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, estejam eles aonde estiverem neste momento, nos seus lares, nas suas casas, pelas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas delegacias. Que esses falangeiros benditos possam se achegar a cada um dos nossos irmãos, levando consolo, levando esperança, fortalecendo-os na fé, dando-lhes coragem, dando-lhes esperança em dias melhores. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes e à sua falange médica do espaço que possa visitar todos os doentes da Terra, estejam eles aonde estiverem, nos seus próprios lares, nos hospitais, nas emergências, nas casas de saúde. Que todos os médicos sejam muito abençoados, sejam muito intuídos para que cuide dos seus pacientes da melhor maneira possível. E te pedimos, doutor Bezerra, por misericórdia, ajudai a todos os doentes. Dê a eles aquilo de que estão necessitando, de acordo com as suas necessidades e os seus merecimentos. Pedimos mais uma vez, Jesus, Mestre amado, vós que sois os médicos dos médicos, dai a cura a toda a humanidade, livrai-nos desta pandemia, dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos muita esperança nesse novo ano que está chegando. Que possamos colocar em prática todo o aprendizado que tivemos nesse ano tão difícil, mas que as nossas forças sejam renovadas, que os nossos corações estejam repletos de amor e de esperança. Que aonde haja dor e sofrimento, que lá se achegue um falangeiro da casa de Francisco, consolando, reerguendo, socorrendo e dando muita esperança em dias melhores. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, agradecemos por estarmos nesse momento de transição planetária. Gratidão, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora então, meus irmãos, depois do muito que recebemos na noite de hoje, só nos resta mesmo agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo isso. E vamos fazer isso acompanhando a prece de agradecimento e encerramento que será feita pela nossa irmã Maria Helena. Maria Helena, por favor. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Deus de nossas consciências, com a saudação da casa, queremos manifestar, Senhor, nosso apreço, nossa gratidão pela casa de Francisco, que nos acolhe, ainda que virtualmente, pela doutrina que nos ensina, tanto para pormos em prática e promovermos a nossa reforma íntima. Queremos agradecer também, Senhor, mais uma vez, o ano que agora se encerra, cheio de desafios, nos quais sabemos somos fortes e vitoriosos. Pai querido, que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos no próximo ano que já se inicia.
sempre, Senhor, sob a tua luz, sob o teu amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos pedir à nossa irmã Lúcia que faça a leitura do boletim da casa. Boa noite a todos. O período de festas, as sessões públicas serão mantidas sem interrupção. A casa entrará em recesso do dia 23 de dezembro, inclusive, e reabre no dia 4 de janeiro. Reunião pública, incluindo em nossa grade de reuniões públicas virtuais, a sessão de segunda-feira, às 21 horas, realizada pela equipe da Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo, Francisquinho. Campanha de Natal. Já estamos fazendo a distribuição das cestas, foram feitas para 384 crianças. Agradecemos a todos os alimentos e os brinquedos recebidos e as contribuições. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Estamos com estoque quase zerado de fraldas geriátricas e de luvas látex. Fraldas de tamanho G, EG, XG da Big Frau. Luvas látex M e G. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo micropore. Entregas na congregação ou no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Só que nesse período agora, a Tijuca está fechado. Também estamos com a campanha permanente para a doação semanal de hortifruti para o lar. Colabore com qualquer valor, depositando a uma das contas da Congregação Espírita Francisco de Paula, onde as informações estão no site. E o comprovante deve ser enviado para o telefone WhatsApp 997866525. Visite o site da congregação www.cefp.org.br e conheça as atividades realizadas virtualmente. Reuniões públicas virtuais. Inscreva-se em uma ou mais reuniões para receber o link convite para as reuniões virtuais. Acesse pandemia/reuniões públicas à distância. As reuniões públicas são gravadas e publicadas no site da congregação, na aba divulgação/CEFP no YouTube/reuniões públicas. Sessões às segundas, 21 horas, terças às 20, quartas às 10 e às 20, sextas às 15 e às 20 e domingo 15h30. Prece pela humanidade. Acesse pandemia/irradiação e prece à distância. E selecione o link sublinhado para incluir o nome da pessoa para as quais deseja solicitar irradiação. Diariamente, às 21h30, em sua residência, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Prece pelos desencarnados, acesse pandemia/irradiação e prece à distância e selecione o link sublinhado para incluir o nome do ente querido. Todas as segundas-feiras, às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Estudos virtuais. Acesse divulgação/CEFP no YouTube para assistir às palestras gravadas. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do formulário existente no menu pandemia/estudos à distância. A relação dos cursos realizados atualmente encontra-se disponível no mesmo local. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação/jornal A Caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, agradecemos toda a colaboração proveniente de todos durante este ano. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Graças a Deus. E assim, então, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como terminada a nossa reunião da noite de hoje, desejando a todos um feliz ano novo, que seja um ano de paz, que seja um ano de gratidão e que seja um ano de muitas esperanças. Boa noite a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Feliz ano novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Feliz ano novo para todo mundo. Boa noite. Feliz 2021. Boa noite, Dona Rosa. Feliz ano novo a todos. Parabéns, Dona Rosa. Parece muito bom. Obrigada. Todo mundo, né? Boa noite a todos. Boa noite. E muita esperança, né? Conforme a Solange falou. Muita esperança.